Oi, gente, espero que todo mundo tenha tido uma boa semana. Igual a Rafa estava falando com a gente domingo passado, eu espero que vocês estejam ajudando mais seus pais em casa, ficando mais com os irmãos. Esse período que a gente está passando, um período novo, diferente, muitas vezes desafiador, que a gente possa estar utilizando um período para refletir sobre como a gente tem gastado o nosso tempo, com o que a gente tem utilizado, como a gente tem administrado ele. E realmente utilizar esse período para estreitar os nossos relacionamentos com aqueles que estamos convivendo agora de perto. Então vamos ter conversas profundas, vamos jogar jogos juntos, cozinhar juntos e realmente utilizar esse período da melhor forma possível. Hoje eu gostaria de falar com você sobre um tema que a princípio parece muito simples e você pode até achar que tá tudo resolvido, já sabe tudo sobre o assunto, mas assim como tudo na Bíblia, tem como a gente ver novamente e aprender coisas novas em cima disso. Então acho que vale a pena a gente refletir, eu acho que merece a nossa atenção e a nossa reflexão em cima disso. Que o tema que eu queria trazer para vocês é por que precisamos conhecer Jesus. Então, igual eu disse, você pode dizer que é algo muito simples, mas é algo que a gente consegue refletir um pouco mais e quem sabe aprender algo novo. Então, de início, eu queria trazer um versículo que está lá em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma passagem muito conhecida que já foi abordada com vocês no GAD e eu tenho certeza que já ouviram falar. E de início, para que a gente entenda realmente esse contexto do porquê eu preciso conhecer a Jesus, a gente precisa abordar uma questão inicial, que está embasada em tudo que vai ser falado depois, que é a questão do pecado. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo porque Adão e Eva desobedeceram a Deus. E desde então, isso vem passado para a gente como herança e nós nascemos pecadores e vivemos pecadores. Por conta da nossa natureza caída, nós conseguimos tentar fazer o bem. E muitas vezes a gente consegue fazer o bem, mas não conseguimos nos afastar completamente do pecado, exatamente por essa natureza caída. E a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Logo, nós como pecadores estaremos fadados à morte? Então, nós temos essa questão, que eu acredito que eu e você já sabemos a resposta. Sabemos que a solução para essa questão é Jesus Cristo. E eu queria ler com vocês uma passagem que está lá em Romanos 10, versículo 9. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Logo, a gente sabe que a salvação é pela graça mediante a nossa fé. Então, acreditamos que Deus enviou seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados e pagar esse preço. Então, nós não mais precisamos morrer pelos nossos pecados, porque eles já foram pagos com Jesus Cristo. Então, logo, nós temos uma solução para o nosso problema do pecado. Então, retornando para aquela reflexão lá de cima, que eu estava falando sobre João 3,16, Deus enviou Jesus Cristo ao mundo como seu Filho unigênito. Então logo a gente já sabe quem que é Jesus. Jesus é o Filho de Deus e nós sabemos o que ele veio fazer. Ele veio morrer pelos nossos pecados e assim pagar os nossos pecados e que nós possamos ter a vida eterna. E exatamente para que nós possamos ter a vida eterna é o porquê que ele fez isso, porquê que ele morreu, que é o que o versículo fala, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque estávamos fadados a perecer. E agora que pela graça de Deus ele enviou Jesus para que ele possa morrer pelos nossos pecados e assim sejamos perdoados, a gente tem a graça de ter a opção pela vida eterna. Só que a Bíblia fala que nós precisamos acreditar e confessar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que nós acreditamos no que ele fez por nós, que foi morrer pelos nossos pecados. Então, tendo em vista tudo isso, a gente tem como se essa situação tivesse resolvida, né? Entendi, então, por que eu preciso conhecer a Jesus? Porque ele vai resolver esse problema do meu pecado. Sim, mas ao mesmo tempo, quando eu conheço uma pessoa, quando eu quero conhecer cada vez mais um amigo, eu preciso conviver com ele, eu preciso conversar com ele, eu preciso querer saber mais da vida dele para que eu possa aprender mais. Então, a gente não pode cair no erro de simplesmente estar satisfeitos com isso, de saber que Jesus resolve o nosso problema do pecado. Jesus nos salvou, por isso nós temos a vida eterna, porque nós acreditamos exatamente que ele fez isso, que ele morreu pelos nossos pecados. Só que a gente não precisa parar por aí. A Bíblia está cheia de relatos que nos faz conhecer Jesus cada vez mais. E a Bíblia revela Deus. Então nós precisamos ter essa sede de buscar conhecer mais quem é esse Jesus, quem é esse nosso melhor amigo. Não apenas o porquê que a gente precisa conhecer, mas querer conhecer cada vez mais. E isso, a gente nunca vai sanar essa vontade, a gente nunca vai conhecer o suficiente. E sempre vai ter algo que a gente vai conhecer que antes a gente não tinha conhecido.
igual eu comecei no início desse vídeo falando do porquê que a gente resolveu falar esse tema. Então, vamos refletir um pouco mais essa semana sobre realmente por que eu preciso conhecer a Jesus. E eu tô querendo conhecer mais esse Jesus, eu tô buscando através da Bíblia, tô orando querendo conhecer mais ele, ou apenas eu tô satisfeita de saber que ele está resolvendo o meu problema, que ele resolveu já o meu problema do pecado. Então, gente, vale a pena a gente refletir mais em cima disso. A gente quer trazer mais para vocês aqui no GAD essas questões que pode parecer simples, mas que a gente pode pensar com um pouco mais de carinho e perceber que vale a pena refletir mais sobre isso. Igual a Rafa no vídeo passado, eu queria propor um desafio também. Espero que vocês tenham jogado o jogo que ela falou. Eu joguei aqui em casa, foi muito divertido. Inclusive jogos que eu nunca tinha jogado, já tinha muito tempo que eu não jogava. E foi muito legal. Então essa semana eu queria propor pra gente fazer uma devocional em família. Então aproveita esse tempo, por exemplo, depois do culto. Aproveita, junta os seus pais, junta seus irmãos ou quem estiver na sua casa e faz uma devocional. Reflete em cima disso, reflete em cima do que foi falado no culto, seja o que for o assunto, mas que juntos vocês possam reunir conhecimentos e um aprender com o outro. E ao mesmo tempo vocês todos conhecerem um pouco mais do que é Jesus. Então eu queria agradecer a vocês, mandar um beijo, dizer que eu estou com saudade e depois eu quero saber como que foi esse momento de devocional. Beijo, gente!